Fala, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, seja bem-vinda. Viu, mãe? Elas estão te escutando. Eu vou tirar o microfone para não fazer barulho. Tem isso que eu ia pedir, desligar o microfone. Eu É, vou desligar o microfone da minha mãe. Mãe, aí você só vai escutar a aula, entendeu? é. Então, o papo sistêmico de hoje é sobre julgamento, né? Na perspectiva das constelações familiares. Eu fico esperando a sugestão de vocês, né, para fazer o papo sistêmico. Às vezes vem, às vezes não vem. E aí, essa semana, desde o finalzinho da semana passada, essa questão do julgamento, da irritabilidade, da impulsividade veio me atravessando. E eu vi que hoje, acho que é hoje à noite, tem aí um eclipse que está deixando as pessoas um pouco mais impulsivas e tensas, né? E provocando brigas e desentendimentos. Então, essa questão do julgamento veio muito à tona. Nessa semana, para mim, eu falei, eu acho que é um bom tema, né? Porque é interessante a gente saber o que o julgamento significa, quais são as consequências dos julgamentos, e não só o julgamento que a gente faz para o outro, mas o auto-julgamento também. E é muito interessante que a gente aprende, né, no seio da família, no ambiente social, a julgar aos outros e a nós mesmos o tempo todo, infelizmente. A gente julga o que é diferente, a gente julga o que a gente não conhece, e isso é da história. Se você olhar os maiores pensadores, os maiores cientistas, né, Freud, enfim, todos os cientistas que trouxeram uma novidade, desde que o mundo é mundo, desde a Grécia, foram atacados, foram ridicularizados, foram menosprezados. E muitos deles acabaram na pobreza, e o seu feito, a sua descoberta, só foi reconhecida depois que eles estavam mortos. Você vê como que o julgamento ele é duro. A gente está atravessando um período da sociedade onde a gente pôde ver e ainda está vendo uma grande divisão, né? A sociedade, o mundo, ele está polarizado, e a prova disso é uma guerra, né, gente? Como é que a gente ia imaginar que em pleno século XXI a gente ia passar por mais uma guerra, numa iminência de uma terceira guerra, de uma guerra nuclear, enfim. Né? Isso vem falar dessa polaridade, desse julgamento, onde um se coloca maior do que o outro, onde um se coloca melhor do que o outro, onde um se coloca com mais direitos do que o outro. E isso tem tudo a ver com as leis do amor da constelação, porque fere a lei do equilíbrio e também a lei da hierarquia, que é essa coisa do tamanho, né? Hierarquia de sermos todos iguais e termos somente algumas diferenças de idade, cronológicas, de tempo de experiência, né? A gente é só diferente, mas o meu tempo de experiência não me faz melhor do que ninguém, né? Eu só estou um degrau um pouco mais à frente. Mas todos nós estamos caminhando, todos nós estamos no caminho, todos nós vamos chegar lá, se a gente não se distrair no meio do caminho, se a gente não desistir, né? Mas o caminho é para todo mundo. Estamos todos no caminho da evolução, né? A gente veio aqui para aprender, e principalmente, segundo Bert Helling, para aprender a amar. Esse é o nosso primeiro e grande desafio, aprender a amar. E segundo Bert Hellinger, quando a gente ama, a gente tem 4... Olha, eu fiz uma lista aqui do que eu tinha falado, não estou falando nada, já estou me desviando do assunto. É assim mesmo. O Bert fala de 4 círculos do amor. O amor que adoece, o amor cego, que é aquele amor da criança que quer salvar os pais, e aí ele se sacrifica, ou ele morre no lugar dos pais. A gente tem o amor à beira do abismo, que é um amor onde
eu vou me punir em relação a alguém, por exemplo, se o meu pai, né, teve uma vida difícil, eu não me permito ter uma vida mais fácil que ele. Eu me condeno, por exemplo, à escassez e uma vida de pobreza. Isso Bert chama de amor à beira do abismo. Aí tem o amor espiritual, que é esse que eu queria chegar, que é o amor que não julga em absolutamente nada, é um amor que enxerga o outro, é um amor que inclui o outro, é um amor que tem uma visão sistêmica, né? Então, quando eu olho o outro, eu não julgo. Eu até anotei uma palavra aqui. Onde está? Perdi. Uma palavra bonita, gente. Ao invés de julgar, eu contextualizo. Por que essa pessoa é tão ríspida? Por que essa pessoa é tão displicente com a vida dela? O que ela passou? O que ela viveu? Por que essa pessoa está tão fragilizada? Por que ela está tanto tempo em depressão? Por que nenhum tratamento funciona? Por que ela não procura ajuda? Eu estou contextualizando, né, para tentar compreender o processo de vida dessa pessoa que a constituiu dessa forma, na verdade. E aí, a partir dessa contextualização, eu chego a uma compreensão que é completamente diferente de julgamento. E aí, a partir disso, eu posso simplesmente constatar que aquela pessoa é assim, por causa das experiências que ela teve. Por exemplo, eu posso olhar para o meu pai e falar assim, meu pai é um homem muito rígido. E aí tentar entender quais foram as experiências que ele passou que o fez vestir essa armadura de rigidez. Por que ele é tão duro com os filhos, com a esposa e até com ele mesmo? É completamente diferente de eu olhar para o meu pai e falar assim, é um homem rígido, intransigente, sabe? Já irritada, já com raiva, magoado, entendeu? Fala, Renata. Então, Ramona, boa noite, gente. Eu estava justamente pensando nisso que você estava falando, porque até o nosso olhar para os nossos pais, por exemplo, para as pessoas do nosso entorno e para nós, você deu exemplo, né? Quando a gente olha para o nosso pai e tenta contextualizar, estou dando o exemplo que você deu, né? E se pergunta, nossa, mas por que o meu pai é tão rígido? E aí eu fico me perguntando, já não seria um julgamento nosso, a nossa forma de entender, de olhar para o nosso pai, julgá-lo rígido, né? Não tem uma coisa nossa que, uma diferença de certa bem forma, sutil, mas isso que me deixa na dúvida. Entre constatar e julgar. Quando eu contesto, eu vou contextualizar, procurar entender o que levou aquela pessoa a desenvolver aquela personalidade, ou estar daquela forma, enfim, seja o que for. Quando eu julgo, eu não quero saber o sapato que ela calçou, eu não quero saber o caminho que ela percorreu. Eu crio vários ruídos, eu crio mal-estar, eu crio mal-entendido, eu sou injusta, entende? Eu vou criar várias dificuldades. Então, isso vai reverberando de uma forma muito negativa. Aquilo me incomoda, aquilo não me desce, porque eu estou julgando. Agora, também tem um outro lado, né? Se eu estou julgando, é porque eu reconheço de alguma forma aquilo dentro de mim. Não necessariamente que eu seja igual, mas eu posso estar sendo remetida a uma experiência que eu tive muito ruim com uma pessoa julgadora. Né? Uma pessoa que passou por um relacionamento tóxico, daquele violento, que não tinha direito a nada, que não podia abrir a boca, que era humilhada, né?
passava por várias formas de violência. Ela pode até sair desse casamento, mas se ela não curar essa ferida, se ela não der um lugar a isso, não elaborar essa história, não tirar um aprendizado disso, lá na frente, quando ela cruzar o caminho dela com uma pessoa com alguma característica de rigidez que remeta ela a esse primeiro marido, ela pode fazer um julgamento rápido, achar que é tudo a mesma coisa, botar todo mundo no mesmo saco, no mesmo balaio. E não é, né? Assim, tudo tem um lado bom, um lado... Não vou falar bom e mal que eu não gosto. Um lado de luz, um lado de sombra. Né? Vamos dizer que algumas coisas precisam ter rigidez, precisam ter solidez, né? Para elas serem duráveis. Senão elas se quebram. Né? Então, em alguns momentos da nossa vida, a gente pode ou precisa até ter um comportamento mais rígido, digamos assim, tá? E agora, uma pessoa que é rígida o tempo todo com ela e com os outros, ela vai ter problemas na musculatura, ela vai ter problema nos ossos, ela vai ter problema de movimento, ela vai ter problema nas relações dela, ela vai deixar de receber, porque se eu sou rígida, eu sou inflexível. Então, a minha palavra é a última. E a única, olha quanto que eu deixo de receber, né? Então, uma coisa é você constatar que aquela pessoa é daquela forma. Ela se constituiu assim, ela tem uma personalidade assim, e a nossa personalidade, ela é também constituída pelas nossas defesas, pelas experiências que a gente vive na infância, na adolescência e por aí vai, né? Não que as pessoas não possam melhorar, a gente pode melhorar. Quanto mais consciência a gente ganha de quem a gente é, de como a gente reage, mais chance a gente tem de se tornar pessoas melhores. Respondi? Deu para entender? Então, assim, é a gente ficar atento como que a gente está olhando para o outro e como aquilo que a gente está entrando em contato está reverberando dentro da gente. E sempre se perguntar, por que eu estou reagindo assim? O que eu tenho que eu não estou conseguindo ver, que o outro tem que me incomodou? Né? Às vezes é muito interessante você ver uma pessoa assim, muito bem-sucedida, né? Alegre, feliz, liberta, vivendo a vida. Aí vem sempre um que vai falar assim, não gosto dessa pessoa. Sabe? Aí, por que ela não gosta? Talvez, inconscientemente, ela deseje muito ser como aquela pessoa, mas ela não tem coragem para dar os passos que aquela pessoa deu. Sabe? A questão da crítica está muito ligada a isso. Muitas vezes, a gente critica aquilo que a gente não tem coragem de ser ou de fazer. E no contexto das constelações, o julgamento vincula a gente àquilo que a gente está julgando. A gente faz um laço energético com aquilo. A gente fica vinculado, a gente fica preso, sabe? Então, isso pode ter várias consequências. Por exemplo, eu posso atrair para a minha vida a mesma situação sempre, como se fosse um padrão repetitivo daquilo que eu julgo. Eu não suporto, vou dar um exemplo. Eu não suporto gente barulhenta. Aí eu boto todo mundo no mesmo balaio que gente barulhenta é mal educada. Às vezes a pessoa barulhenta, ela pode ser ansiosa, ela pode ser distraída, ela pode ser surda, ou ter menos capacidade auditiva. Olha como eu sou injusta. E aí isso me dá raiva. E aí, como eu estou vinculada com isso que eu estou julgando, eu começo a atrair ambientes barulhentos, pessoas barulhentas na minha casa, no meu trabalho, com meus vizinhos, na rua, no avião. Olha como eu estou próspera, não é nem no ônibus, é no avião. Então, assim, a gente acaba ficando vinculado àquilo que a gente julga, tá? O julgamento também ele pode gerar culpa, principalmente se quem a gente está julgando, a gente tem um vínculo afetivo. Então, quando você julga teu filho, quando você julga seu companheiro ou sua companheira, quando você julga seus pais o tempo todo, mesmo que inconscientemente, isso pode gerar uma culpa. E a culpa vai gerar uma expiação.
que é uma autocondenação, um autoflagelo, uma autopunição, mesmo que inconscientemente. Culpa igual expiação. Né? Na constelação, a fórmula é essa. E a expiação é aquilo, vou voltar àquele exemplo que eu dei, eu não prospero porque meu pai perdeu tudo. Quando ele veio da Espanha para o Brasil, largou lá patrimônio, família, não sei o que lá, veio para cá para dar uma vida melhor para os seus descendentes, para mim e para os meus irmãos. Eu me sinto culpada. E aí eu vou expiar fracassando, não tendo sucesso. Isso é, né? É o resultado da culpa. E aí, para a gente constatar e não julgar, a gente tem que sempre ir para esse lugar do amor do espírito, do não julgamento, e lançar um olhar sistêmico, né? Por que essa pessoa está assim? É óbvio, gente, que, por exemplo, eu acho que isso traz muito espaço e alívio dentro do peito, tá? Por exemplo, filhos de mães narcisistas ou de pais narcisistas. Eles passam por situações muito difíceis na infância, ficam magoados, julgam, criticam, sim, reivindicam, né? Tem feridas muito grandes. Porém, se eles pararem em algum momento na vida para constatar, minha mãe tem uma personalidade narcisista. O que aconteceu na vida dela, desde o nascimento dela, para ela ter essa personalidade? Ele vai entender muita coisa. A partir desse entendimento, ele pode reelaborar a história dele, entendendo, né, que a pessoa não faz isso só porque ela é ruim e ela quer maltratar o filho, mas ela está meio que repetindo um padrão, né? A gente vê isso muito na constelação. Isso vai dar um espaço e um alívio dentro da vida dela. Não quer dizer que ela vai, a partir disso, que ela vai, como é que eu vou dizer? Que a mãe ou o pai vão deixar de ser narcisistas e melhorar com ela. Não. Ela vai melhorar internamente o olhar e a relação que ela tem com esse pai ou com essa mãe. E muitas vezes o afastamento é necessário, é o que a gente chama em psicologia de distância segura. Às vezes, para você se salvar psicologicamente, você tem que sair de um lar. Você tem que sair de um casamento, você tem que sair de uma casa, você tem que sair... O casamento, eu já falei, né? Da casa dos pais. Você tem que sair de um trabalho. Tem uma hora que você tem que falar assim, peraí, eu tenho que me salvar. Porque tem relações, gente, tem dinâmicas relacionais, eu não vou falar nem da família, que são extremamente adoecidas. A Renata é psicóloga, sabe, né? Fala, Ellen. Ué, cadê a Ellen? Sumiu? Acho que ela, tadinha, ela deve ter o microfone e saiu para esperar ela voltar. Às vezes acontece, né? A gente vai com muita vontade. Voltou? Voltei. Eu caí, a pergunta era tão assim que eu até tipo, caí aqui. Ô, Ramona, eu queria saber, você falando da fidelidade, assim, com nossos antepassados, nossos ancestrais, como que a gente sai dessa fidelidade para poder prosperar? Então, eu vou anotar isso aqui, olha. Como sair da fidelidade sistêmica e prosperar. Pronto, já temos tema para a semana que vem. Adorei. Então, cada pessoa é uma pessoa, é um universo, tem uma história. Não tem fórmula de bolo em constelação familiar, tá? Mas a gente pode pensar em algumas possibilidades. E a primeira é o autoconhecimento, né? Você se conhecer para você poder
perceber se você está repetindo um padrão, se você tá, a quem você está sendo leal, né? Você pode se tem assim várias filosofias, várias ferramentas. Até os gregos falavam do poder das perguntas certas, né? Sim, eu fiz uma constelação e daí saiu que eu estava fiel ao meu avô, o pai do meu pai, que perdeu tudo. Então diz que eu olhava muito para lá na minha constelação para ele. Daí, aí você já é outras vezes que falam sobre esse assunto de ter fidelidade a algum antepassado e não prosperar. Então é isso que eu queria saber, tipo assim, a gente se conhecer. Então, eu vou falar, é um monte de coisa. Peraí, Tá bom. Desculpa. Nada. Então, aí eu entendo o seu desespero, amiga. Eu também tenho esse negócio aí. Então, assim, às vezes, assim, você investindo em autoconhecimento, se observando e fazendo as perguntas certas, por exemplo, sei lá, você não só atrai cliente que pechincha seu preço, entende? Você botou lá um preço justo, padrão, sei lá, R$ 150 a sessão de psicologia. Aí só vem gente que chora, tá? Eu só posso pagar tanto, aí você fica com pena, não sei o que lá. E aí você começa a se emaranhar com a dificuldade dessas pessoas e não sai desse lugar. Aí você tem que se perguntar, a quem eu estou sendo fiel quando eu não consigo cobrar um preço justo? A quem eu estou sendo leal quando eu atraio pessoas que não querem pagar o meu valor, que me menosprezam, digamos assim, né? E solta, deixa a pergunta. Porque essas perguntas, para ganhar consciência, a gente joga para o universo e deixa. Vai ter uma hora que vai cair um livro na sua cabeça, você vai aparecer uma live, ou simplesmente vai vir um insight, vai vir a resposta. É assim que a gente trabalha com essas perguntas, entende? Joga para o universo. O que tem aqui que eu não estou vendo, universo? Nessa situação aqui se repetindo na minha vida. A quem eu estou sendo leal do meu sistema? Bom, isso é uma coisa. Autoconhecimento, fazer perguntas, as perguntas certas, conhecer a história da sua família, quem tiver pai e mãe vivo, vovó, conversa. Como é que foi o casamento de vocês? Como é que vocês se conheceram? Vocês vieram da onde? Como é que foi essa imigração? Com o que vovô trabalhava? Como é que era a vida financeira de vocês? Quem estudou na nossa família? Quem fez faculdade? Alguém passou fome? Alguém passou muita dificuldade? Alguém foi roubado? Cara, essas informações são ouro. São ouro. Vou dar o meu exemplo. Quando eu fui, a primeira constelação que eu fiz como cliente foi da minha coluna, que eu tenho algumas situações interessantes na minha coluna, e eu entrei numa crise e praticamente perdi os movimentos da perna. Eu fiquei 2 anos em tratamento, com muita dor, e era muito ruim. Chegou uma hora que eu falei assim, Deus, se não tiver jeito, eu não quero mais viver. Não consigo. E olha que eu atendi muita gente com doença crônica no hospital e eu não sei como que eles davam conta, gente. Porque você sentir dor física, aguda, 24 horas por dia, durante meses e anos, eu não conseguia nem mais sorrir, não conseguia achar graça de piada, e olha que eu sou uma boba, né? Aí uma amiga minha dava aula de yoga, só que eu já estava num ponto que eu ia dar aula sem conseguir me mexer, sem conseguir sentar, eu ia cheia de remédio para conseguir dar aula. Até que a síndrome da guerreira, né, que tem que dar conta de tudo, chegou uma hora que eu pedi para sair. Eu falei, não, gente, vamos arrumar alguém para ficar no meu lugar, porque eu preciso olhar para a minha saúde. E aí entreguei o posto. Aí uma amiga, uma professora da academia, falou assim para mim, por que você não constela a sua coluna? Aí eu falei, como assim constelar minha coluna? Imaginava que eu podia constelar, tirar um órgão, um pedaço de mim e constelar. Pode sim. Eu já estava namorando a minha professora, marquei uma constelação, de imediato só tinha de boneco, porque grupo às vezes demora, a pessoa precisa de um tempo, né, para marcar um workshop. Fui lá, toda desconfiada, capricorniana, né? Falei, boneca, não vai funcionar. Cara, a constelação foi maravilhosa, senti o campo, chorei que me acabei.
que aconteceu? O meu sintoma, meu problema da coluna, estava vindo do sistema do meu pai, de alguém antes do meu pai, tá? Estava meu pai aqui, o sintoma parou aqui do lado dessa pessoa atrás do meu pai. Não sei quem é, podia ser o meu avô, podia ser um tio, sei lá, né? Um ancestral que veio antes. Como eu não conheço nada da história do meu pai, fui conhecer um pouquinho agora há pouco tempo, é indiferente, você faz a constelação, né? Eu não sei quem você é, mas eu te dou um lugar no coração, por amor a você, eu estou carregando algo que não é meu, que é seu, toma aqui, devolvo para você o que é seu, fico só com o que me pertence, com o que é do meu destino. A partir dessa constelação, o meu tratamento melhorou, começou a fazer efeito. Eu tirei os remédios, as dores diminuíram, eu progredi até que eu tive alta. E hoje em dia eu controlo isso aí, mas nunca mais eu tive uma crise dessa. Graças a Deus. Porque o problema já está instalado na minha coluna. Então, assim, uma cura 100% é difícil, né? Até acredito em milagre, porém, contudo, todavia, não rolou ainda. Então, a autoconsciência, as perguntas poderosas e a questão da lealdade que você falou, Ellen, é o seguinte, eu não conhecia esse avô. Aí, anos depois, eu estou num workshop de uma consteladora. Ai, ela não é americana, ela... não sei se ela é chilena, não sei o que é. E eu falei assim, gente, como é que pode? Eu sou consteladora e eu não sei a história dos meus ancestrais da família do meu pai. Só sei que meu pai veio para cá imigrante fugindo da guerra. Mas todo o trabalho de constelação, eu via lá umas viúvas de preto na fila da sopa, no pós-guerra. Eu falei, tô doida, né? Tô viajando aqui. Mas tudo bem. Várias vezes. Fechava o olho para fazer constelação, para devolver coisa para o ancestral, só vinha isso. Aí liguei para o meu pai e falei, pai, me conta um pouquinho da sua história. Da minha avó, do meu avô, porque nem o nome deles eu sabia, gente. Olha que loucura. Cresci sem, né? Minha mãe não falava, ele também não falava. Sabe aquilo? A gente cresce achando que a nossa família é só aquele núcleo, né? Pai, mãe, ou só a mãe e um irmão. A gente desconhece que a gente tem um sistema de mais de 3.000 pessoas para trás da gente. Quando a gente vai estudar constelação, árvore genealógica, é que a gente abre a consciência para isso. Aí ele me deu o nome, me deu com que eles trabalhavam, falou que eles eram muito pobres e que o meu avô tinha dores lacinantes na coluna, que ele era estivador, trabalhava na roça, e a minha avó carregava ele nas costas, tipo assim, da sala para o quarto, do quarto para a sala. Olha isso, gente. Eu nem a pessoa conhecia. Então, tem coisas que transcendem a nossa mente racional, que a gente nem imagina. A gente fala, ai meu Deus, será que isso é verdade? E essa certeza vocês só vão ter quando vocês passarem pela constelação de vocês, quando vocês tiveram o posteriori da constelação de vocês, como eu tive, o resultado, as confirmações, porque essas confirmações vão vindo, tá? Então, eu estava identificada numa doença com essa pessoa, e tenho emaranhados também com dificuldade financeira. Tem. Ó, sabe? E aí, o que a gente pode fazer? Hoje, tem várias ferramentas para olhar para isso. A constelação é uma delas. Eu acho ela bem prática nesse sentido. Você vai pegar a sua escassez como sintoma, ou a dificuldade que você tem financeira. Tem gente que o dinheiro entra, mas não fica. Aí a gente tem que ver como é que está a relação com o pai e a mãe. Né? Tem gente que o dinheiro nem entra. Tem gente que ganha muito dinheiro, mas falha. Ganha muito dinheiro, mas falha. Né? Então, assim, pode ser um monte de coisa. Pode ser não tomou o pai, não tomou a mãe, está identificado com algum ancestral que perdeu tudo, ou está identificado com ancestrais que nunca tiveram nada, então você entra numa culpa de ter expiação, né? Então, assim, a constelação eu acho uma ferramenta muito boa para olhar para isso. Mas você tem outras, né? Você tem hipnose, você tem o Theta Healing, você tem os processos verbais de Axis, e deve ter um monte de outra ferramenta aí, porque agora o que mais tem é ferramenta, né? Eu tenho curso de mesas sistêmicas.
Oi? Então, eu faço as mesas sistêmicas, né? Você já ouviu falar? Não conheço. Trabalha com a radiestesia. Então, tem a mesa da prosperidade, tem a parte financeira. Então, já fiz todas elas, eu estou tratando, entendeu? Então, eu acredito que nessa mesa aí você consiga fazer as perguntas e ver de onde vem essa escassez. Sim, não, eu já vi, já fiz. Mas então, eu estou te falando assim, para gente, que você estava falando da fidelidade, para a gente, e que você já me respondeu, né? Para a Falar. gente A quebrar pergunta essa foi fidelidade. ainda bem que eu anotei, como sair da fidelidade Fidelidade, seria como sair para sempre. isso. Então, o que que faz, antes de responder isso, eu vou te falar, o que que faz voltar para a fidelidade? É o amor. Onde tem muito amor, tem expiação, tem fidelidade. Então, o que que acontece? Normalmente você faz um movimento de consciência e de liberação. Aí você respira e começa a fluir. Daqui a pouco você engasga, para de novo. Aí você tem que, de novo, pegar as ferramentas para saber para onde a tua alma está olhando. Porque onde tem muito amor, a gente vai, anda, aí daqui a pouquinho, ó, dá vontade de olhar de novo. Aí quando você olha para trás, para a dor dos seus ancestrais, você para de ver aqui, ó. Para de olhar para o dinheiro, para de olhar para o trabalho, para de olhar para o sucesso. Para de focar. E as coisas só crescem quando a gente foca. Então, é um processo, Ellen, que vai levar a vida toda. Assim como tomar pai e mãe, é um processo que vai levar a vida toda. São movimentos internos. Se você tá trabalhando, se você está com uma autoconsciência legal, né, e que ela pode melhorar sempre, você vai perceber. Opa, eu acho que eu voltei para o padrão, acho que eu estou olhando de novo para as dores. Né? Tem exercícios sistêmicos que você já deve ter aprendido no curso de boneco, se não vai aprender agora lá com a gente no curso de grupos, que a gente faz a fila dos ancestrais, a gente honra, a gente devolve. Tem alguns exercícios que a gente pode fazer semana que vem. Vou botar aqui, exercício dos ancestrais. A gente faz a fila dos ancestrais e vai andando com aquele pezinho que a gente quer devolver, que pode ser a doença, a escassez, enfim. E aí, ou um sofrimento, ou uma depressão muito grande, né? Porque a gente tem os sentimentos adotados dentro da constelação. Às vezes, essa dor, essa depressão, essa melancolia nem é sua. É de uma tataravó ali, que a tua alma está ligada, que se comove com a dor dela e sente como ela sentia. Às vezes, nem é nosso. Então, você vai caminhando com aquilo na mão, em cada geração, para ver da onde pertence. E aí você devolve. Isso é muito legal. Semana que vem a gente faz. Então, Kelly, orai e vigiai. E não reclamai. Entendeu? Ai, vamos lá. E agora que você é Posso tirar constelador... dúvida, Ramona? Eu vou te chamar já. Tá. E agora que você já é consteladora, cara, tá vendo que tá esquisito? Joga os seus bonequinhos lá na água para autoconstelação. Bota lá. Problema lá com o dinheiro que está acontecendo. Vê para onde vai. Vê para onde você está olhando. Vê de qual sistema está vindo. Porque também pode ter outros motivos. Não precisa ser um só. Né? Fala, Kelly, meu amor. Você sabe que eu estou muito curiosa, né? Eu estou assistindo bastante a Ramona para poder tomar a decisão na minha vida. Oh, meu Deus! Se eu vou ou se eu não vou. Né? Ainda mais a gente que é da psicologia e tem essas polêmicas, enfim. Ramona, eu escuto vocês falando, faz sentido para mim, tá? Mas eu fico muito na dúvida. Claro, se eu não fizer o curso, eu não vou saber. Mas, assim, isso me bloqueia para que eu faça, tá? O que me garante que é de alguém que eu tenho do meu antepassado? Não pode ser algo que eu como criei nessa vida? Pode também. Nunca é uma coisa só. Ah, tá. Porque sempre quando eu escuto Você é estudante alguns de psicologia ou exemplos, você é psicóloga?
Eu sou psicóloga. Então, na psicologia, na sua formação, você entrou em contato com quantas teorias de psicologia? Diversas. Diversas. Todas falavam a mesma coisa? Não, mas elas se cruzam. Ok. E aí você foi orientado o quê? Escolher uma linha e seguir. Eu fui orientada, mas não quer dizer que eu fiz isso, tá, Ramon? Eu uso todas as linhas, inclusive a tua. O que acontece? Eu, por exemplo, vou dar o meu exemplo, tá? A pessoa fala assim, nossa, você trabalha com tanta coisa. Eu estou há mais de 20 anos nessa prática. Eu nunca fiz outra coisa da minha vida a não ser terapeuta. Então, ao longo de mais de 20 anos, eu acumulei várias técnicas. Umas eu fui deixando para lá. Sim. Mas como que eu trato dos pacientes que me procuram fora da psicologia? Porque a psicologia eu só posso atender com a psicologia, tá? Se o cliente me procura como terapeuta integrativa, aí eu tenho uma cartola de possibilidades para atender ele. E a visão da psicologia me dá um suporte. Sim. Maravilhoso, entende? Mas cada um vai ser atendido num momento, num horário, com valor. Os trabalhos, eles não se misturam exatamente porque o conselho não permite, tá? Então, como que eu me trato? Eu faço tudo, gente. Eu, quando estou com problema, eu faço constelação. Aí, se eu vejo que não resolveu 100%, né? Ou se eu, sei lá, às vezes eu não estou com paciência de esperar, sei lá, 2, 3 meses para ver a reverberação, né? Eu faço constelação, eu faço mesa radiônica, eu faço processo de axis verbais, que eu acho legal para tirar a gente do looping. Outro dia até mandei para Renata. O que mais, gente? Faço terapia, eu faço um pouquinho de tudo. Quando eu tô com dor na coluna, eu não vou só tomar um remédio. Vou fazer um alongamento, eu vou para a academia fortalecer a minha coluna, entende? E qualquer sintoma, ele vai ser multifatorial, ele não vai vir de uma coisa só. Né? Eu tenho influência do meio, eu tenho as minhas crenças limitantes, eu tenho os conteúdos inconscientes de identificação, de repetição de padrão, de expiação, eu tenho as lealdades invisíveis. Então, tem um monte de coisa. Então, na constelação, eu vou tratar apenas o que é sistêmico, as dinâmicas sistêmicas. As minhas crenças limitantes, eu vou desbloqueando com outras coisas. Destrói, descria, do Axis, que mais? Tomando consciência, Theta Healing. Mas já aconteceu, Ramona, de alguma vez não ser algo sistêmico? É essa a minha dúvida. Porque sempre quando eu assisto, Olha só, o que não só acontece? você, as outras colegas também, sempre está associado a algum antepassado. As suas crenças limitantes vêm da onde? Sim, eu sei. Vem da onde? Da família. Não é sistêmico? Mas acontece que, assim, eu entendi o que você está falando, mas não necessariamente vai estar ligado ao meu bisavô, meu tataravô. Pai e mãe é ancestral, tá? Sim, Ramone. Então, se a tua crença vem do teu meio familiar, pai, mãe, irmão, tio, avô, até uma empregada, isso é sistêmico. Só que aí você vai, dependendo da dinâmica que aparecer, você vai tratar na constelação e talvez a constelação não dá conta de tudo 100%. Algumas questões você vai tomar consciência na constelação, esse é o objetivo. De onde vem isso? Certo? Ganhou consciência, ganhou espaço, ganhou força para continuar trabalhando para melhorar isso. Então, você vai continuar trabalhando aonde for melhor, né? Aonde você puder, na terapia ou em outras terapias. Entende? Sim. Mas se você parar para pensar, a gente é sistêmico. A gente vem de um pai e mãe. Nosso pai e mãe vieram de outro pai e mãe. Tudo que a gente é porque a gente ouviu, porque a gente foi cuidado ou não foi cuidado, porque a gente recebeu amor e carinho, ou porque a gente recebeu pancada,
Então, acaba que tudo é sistêmico. Mas o que eu faço? Às vezes, eu estou fazendo uma constelação e não fica muito claro. Por exemplo, quer ver? Quando eu boto na constelação de boneco com pessoas, que o sintoma não vai nem para a esquerda, nem para a direita, e nem para trás. Ele vai para frente. Aí eu falo, meu Deus, que raio é isso? Que o sintoma da pessoa está na frente dela. Tudo bem que está na frente é um obstáculo, entendi. Mas como que eu vou entender de onde vem? Aí eu boto 2 arquétipos, ou 3. Boto 2. Isso vem das experiências da infância e da vida dela, processos traumáticos, ou isso vem de algum ancestral? Eu boto esses 2 arquétipos e vejo qual se liga a ela ou a qual ela se liga. E aí eu sei. Se ela se liga às experiências da infância, da adolescência, eu vou fazer perguntas. O que aconteceu que marcou você? O que aconteceu na sua família, na sua história? Entende? Então, assim, você tem alguns mecanismos para identificar. Agora, realmente, a constelação não vai fazer um trabalho de crença limitante ficar substituindo crença limitante. Não. Ela vai atuar onde? No meio que você viveu, sistêmico, pai, mãe, vô, que tinham essas crenças que foram passando de geração para geração. Por exemplo, tua mãe ouviu a vida toda da tua avó que não dá para ter sorte no amor e no dinheiro. E você cresceu ouvindo isso. Então, hoje é uma crença sua. Então, você pode deixar isso com a sua mãe, com a sua avó. Eu respeito as suas escolhas, eu respeito as suas crenças, mas eu escolho fazer diferente. Por favor, me abençoe. Se eu me realizar no amor, se eu me realizar na minha profissão. Seria uma dinâmica. Respondi? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Meu Deus, 10 para 1. Falei demais. Fala, Renata. Só uma perguntinha, Ramona. Existe a possibilidade da gente criar padrões ou crenças limitantes, padrões repetitivos, que não sejam na fase de infância e adolescência? Ou a partir de algum tipo de evento já na fase adulta? Tem essa possibilidade? Claro que tem. As crenças, a gente vai mudando crenças e valores, elas podem ser expandidas, elas podem ser mudadas, né? Na vida adulta também. Você perguntou crenças e valores e padrões repetitivos. Não, valores não. Crenças limitantes ou padrões repetitivos Eu que não sejam saudáveis. Sim, que a crença limitante você pode absorver em qualquer momento da sua vida. Tá? Se eu começar a me ligar nas fake news que rolam por aí na internet, eu vou encher a minha mente de crenças. O padrão repetitivo, você pode desenvolver, sim, a partir de um hábito, um padrão de repetição, mas normalmente isso está ligado com algo anterior. Se você tiver um olhar sistêmico, né, vai ser um padrão que já vem lá de trás e que vai repetindo, né? Mas eu acredito que dá para fazer outras formas de padrão repetitivo, né? A partir de uma repetição de alguma coisa. Mas aí eu acho que já descamba um pouco, né? Porque pode virar um hábito, pode virar um vício, né? Aí já sai um pouco do foco do sistêmico. A constelação vai olhar para o que é sistêmico. O que vem da minha família, o que vem dos meus ancestrais. Lembrando que pai e mãe também é ancestral. Irmão também faz parte, não é ancestral, está na mesma geração ou veio depois, mas é do mesmo sistema familiar. Nossos filhos também. Eles não são nossos ancestrais, mas nós somos ancestrais deles, né?
E aí, para a gente poder ir para um exercício, eu quero falar mais 2 coisinhas. Fala, Rê. Perguntou? Eu queria fazer só uma pergunta breve. Irmãos adotivos são incluídos ou não? Porque eu já Sim. participei de constelações que não incluíram uma irmã adotiva do primeiro casamento do meu pai e de constelações que incluíram. E eu fico com essa dúvida. Porque me incomodou não incluí-la. Então, eu não sei o motivo que a pessoa não incluiu. Talvez não tivesse a ver com o que estava constelando, entendeu? Não tinha emaranhado. Mas quando uma pessoa adotada, ela entra para o sistema que ela foi adotada e vice-versa, né? Os sistemas, eles se acomodam, assim, se interagem. E aí, para terminar essa parte da teoria, que já está muito grande, eu queria lembrar que o julgamento tira a força de quem julga e de quem é julgado. Quando nós julgamos, nós condenamos a pessoa ou a nós, no caso do auto-julgamento, tá? E o julgamento, como ele gera uma culpa, a gente pode cair no lugar de uma autopunição. E em relação ao auto-julgamento também, ele traz uma dureza, né, para a gente. Quando a gente julga o outro ou a gente para de receber amor, para de receber portas abertas, para de receber as possibilidades, entende? Em tudo, gente, em todos os lugares, em todas as relações, a gente tem sempre, no mínimo, a possibilidade de aprender. E quando a gente julga, a gente ergue uma barreira gigantesca e para de receber. Então, eu proponho um exercício da gente tentar viver a partir de hoje sem nos julgar e sem julgar o outro. Ter um olhar curioso, um olhar sistêmico. Ai, que interessante essa pessoa, ela é diferente de mim, né? Ela é para fora ou ela é para dentro. Que interessante. Será que ela passou para ela ser assim, né? Ter essa curiosidade, esse amor espiritual. É difícil, tá, gente? Eu tô falando assim, falando assim, Ramona é iluminada, sou não. Não sou não, tanto que eu tô aqui falando de julgamento para eu ouvir também, tá? Então, vamos fazer um exercício, vamos fechar os olhos. Vamos respirar lento e profundamente, relaxa o seu corpo, apoie os seus pés no chão. Abre um pouquinho aqui, ó, a sua boca, relaxa o seu maxilar. Deixa o ar entrar pelo nariz e sair pela boca. Deixa sair um som quando você soltar o ar, inspira. Solta. Inspira de novo. Solta. Relaxa seu corpo. Vai para um espaço de segurança, de centramento, de paz, de silêncio. E agora eu quero que você projete na sua frente uma tela de cinema. Nessa tela de cinema, eu quero que você veja passar um filme de todas as vezes que você se julgou. Todas as vezes que você foi dura com você. Todas as vezes que você se privou de fazer alguma coisa, de receber alguma coisa,
de aproveitar uma oportunidade porque você julgou que você não era boa o bastante, ou porque você não era merecedora. E passa um filme também de todas as vezes que você olhou no espelho e se julgou, criticou o seu rosto, o seu cabelo, o seu corpo, o seu modo de andar, o seu modo de falar. Todas as vezes que você criticou e julgou a sua forma de amar, de se colocar no mundo. Todas as vezes que você criticou e julgou, as vezes que você foi para um espaço de vulnerabilidade e se mostrou para o outro. Todas as vezes que você se frustrou. Todas as vezes que você se julgou e se culpou por criar uma expectativa em relação a uma situação ou uma pessoa. E olhando para isso agora, você fala para você mesmo: eu sinto muito. Eu sinto muito, minha criança, por não ter dado atenção às suas emoções, ao seu choro, às suas necessidades. Eu sinto muito, minha adolescente, se eu critiquei você, se eu te julguei, se eu não olhei você com carinho, se eu não enxerguei os seus dons, as suas habilidades, o seu potencial, se eu forcei você a ser igual aos outros. Eu sinto muito a mulher que eu me tornei por ter me forçado a trabalhar tanto, a estudar tanto e a não ter tempo para descansar. Eu sinto muito, minha adulta, se eu não parei para sentir, se eu não parei para sentir a brisa do vento no meu rosto, a água gelada do mar nos meus pés, o canto dos pássaros no meu ouvido, o calor de um abraço de um amigo. Eu sinto muito, mulher madura que eu me tornei, por te julgar e criticar tanto. O seu cabelo branco, as suas rugas, o ressecamento, a lentidão. Sinto muito por não aceitar o ciclo da vida. Sinto muito por não te olhar com carinho e não enxergar toda a beleza, toda a potência e toda a sabedoria dessa fase. Eu digo sim para a criança, para a adolescência, para a mulher e para a mulher madura que existe em mim. Que eu fui, sou e serei um dia. E libero todas nós de atender qualquer expectativa minha ou da sociedade. Se dá um abraço agora, envolve os seus braços nos seus ombros, se dá um abraço bem apertado e fala para você, tá tudo bem agora.
Agora você está protegida. Agora eu dou um lugar para todas vocês no meu coração. E agora, nessa mesma tela de cinema, começa a passar um outro trailer, um outro filme. Você começa a ver as pessoas que você julgou. E os primeiros que aparecem são seus pais. E você começa a ver todos os julgamentos que você começou a fazer lá desde criancinha. Todas as comparações, todas as críticas, todas as acusações, todos os julgamentos, todas as vezes que você estava presa dentro da sua própria dor e você não enxergou a dor deles. Você agora pode dizer, querido pai, querida mãe, eu sinto muito. Sinto muito por todos os julgamentos. Vocês não me devem nada. Tá tudo bem. Eu cresci e agora eu dou conta. Muito obrigada. E vocês podem fazer uma reverência para esse pai, para essa mãe. E agora na tela do cinema, no seu cinema mental, começa a passar as histórias dos seus relacionamentos afetivos. Todos aqueles que você também julgou. Aqueles que você projetou toda a culpa pelo fim, sem perceber que o fim é sempre responsabilidade 50% nossa e 50% do outro. Você pode enxergar todas as vezes que você deu demais e infligiu a lei da ajuda e do equilíbrio. Todas as vezes que você criou expectativas irreais em cima do outro. Todas as vezes que por carência você não viu os sinais de que aquela não era a pessoa. Todas as vezes que você quis manter essa pessoa na sua vida para tapar outros buracos de outras dores. E agora você pode falar para ela, eu sinto muito. Sinto muito. Eu libero você. Você não me deve nada. Eu fico com o que de bom você me entregou. Siga em paz. E agora nessa tela de cinema passa uma imagem linda de uma paisagem. Como se fosse um quadro pintado por Deus. Observe esse quadro, cada detalhe. Ele pode ter um céu azul, um mar, sol, pássaros, ou montanhas verdes. Veja como é esse quadro. Como você deseja que o seu quadro da sua vida seja daqui para frente? Sem julgamentos, sem condenações, sem críticas, sem reivindicações. Fica com essa imagem. Traz essa imagem para o seu coração, de como pode ser uma vida mais colorida, mais leve,
mais emocionante, mais intensa, mais amorosa e mais feliz, a partir de uma simples mudança. Passar a amar o amor do Espírito, que não julga nada nem ninguém. E essa tela ela vai diminuindo, 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 até que ela some. E você fica só com um sentimento de leveza e de gratidão por ter liberado essas pessoas, por ter se liberado. E você sente seus pés no chão, bem aterrados. E você vai voltando, eu vou contar de 1 a 3, e no 3 você vai voltar completamente desperta e se sentindo bem. 1, 2, 3. Abram os olhos. Todo mundo bem? Foi bom para vocês? Foi? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Fala, Renata, pode falar. Renata, você Eu sumiu. tava. Não, porque eu fui botar o microfone. Eu me emocionei, obviamente. Obrigada, gratidão, Amanda, pela condução. E eu tive uma lembrança maravilhosa, porque eu lembrava de desenhos muito mórbidos e que eram muito e que eram consertados pela minha mãe na infância. E pela primeira vez eu lembrei que eu desenhava muitos desenhos lindos na escola que tinha. E eu lembro exatamente como eles eram, que eu sou capaz de pegar esse desenho e desenhar hoje. Faz, vai ser um bom trabalho terapêutico. Exatamente. Eu lembro exatamente das pedras de uma cachoeira descendo à esquerda, tinha natureza, tinha mar, tinha flor, tinha nuvem, tinha pássaro, era coisa. E eu sabia fazer, eu amava desenhar isso na escola. E eu tive essa lembrança que eu sabia fazer desenhos bonitos também. Viu? Legal. Obrigada. Gratidão profunda. Mais alguém? Não? Então, gente, boa noite. Boa noite. Bom descanso. Então, semana que vem vai ser o tema que a Ellen escolheu. Já vou botar até lá no grupo. Beijo, beijo. Bom feriado. Beijo, beijo. Bom final de semana para todos. Tchau. Vamos comer feijoada domingo, né? Cruz credo. Tchau. Tchau. Desliga aí, Marli. Aperta em cima aí do teu negócio aí. Ai, que bom, meu Deus do céu. Bonito demais, mas... Agora eu vou entrar lá. Cadê? Costelando a vida. Aqui, costelando a vida. Senha, eu sou.
Sim.